Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado. Santíssimo, piedoso, temível, misericordioso, eterno, glorioso, em todo o tempo, o grande Rei, Senhor de tudo e Senhor de todos, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Ó querido Deus e eterno Pai, infinita misericórdia e bondade, agradecido estou, pois que tem me dado uma confiança profunda, elevada, ó Deus, em todo o tempo. Aqui estou eu, Senhor, trazido pela tua infinita misericórdia e a tua bondade. Auxilia-me, ó Deus, diante da minha pequenez, da minha pequena força e diante da minha pequena fé. Obrigado, querido, porque tens destravado os meus lábios e também movimentado o meu coração. Senhor, até aqui a minha alma e o meu espírito têm digerido, ó Deus dos altos céus, o maná ao qual tu tens me dado, para que prossiga eu, não na minha força humana ou habilidade, quer que seja, mas que prossiga eu, Senhor, confiado que a solidez do mundo espiritual de Deus é muito real e muito mais do que possamos pensar ou imaginar. Abordada, Senhor, foi a minha alma e também, ó Deus, foi lançado-me responsabilidade sobre o meu espírito. Então vou eu, Senhor, em direção à tua sagrada, divina e eterna presença. Peço a ti, Senhor, que tu vá abrindo, ó Deus, caminho aonde não há caminho. Pois que o caminho da salvação, ó Deus, revolve muitos obstáculos. E eu sei que muitos deles, Senhor, são obstáculos ao qual não posso, de maneira alguma, remover. E trago comigo, Senhor, pela fé, a vida dos meus amados irmãos, ó Deus, as minhas irmãs, os ouvintes, ó Deus, os tementes, a todos aqueles que confiam em Deus. Senhor, estamos novamente agrupados, ó Deus, diante da fé na pessoa do Salvador Jesus Cristo. Estamos unidos, ó Deus, porque sabemos que diante, ó Deus, deste áudio de oração, precisamos receber a devida, ó Deus, ajuda de Deus. Porquanto assim, olhando para a nossa pequena força e a nossa pequena fé, temos um sonido a trazer aos altos céus através desta oração. Traz-nos graça, Senhor, traz-nos força, porque sabemos que muitas outras gerações, ó Deus, tiveram um grande sucesso. Foram homens e mulheres bem-sucedidos porque, Senhor, temiam a Deus. E não obstante temiam, confiavam, ó Deus, na intervenção divina de Deus. Então o ato, Senhor, de crer e de confiar em Deus é um ato, ó Deus, milenar. É um ato de muita antiguidade entre os povos, entre as gerações. Ó Deus, muitos homens, ó Deus, no mundo antigo, quando não havia nenhuma facilidade para que assim outras obras assim trouxessem algum apoio, homens, ó Deus, mulheres e até mesmo jovens e crianças já confiavam em Deus. Aqui estou eu a repetir, segundo a graça infinita de Deus, este ato, ó Deus, ao qual me dá tanta alegria. Vi que funcionou
de uma forma plena, elevada, soberana na vida dos antepassados, daqueles que testemunharam, ó Deus, grandes ocorrências, elevadíssimas, ó Deus, em poder e glória na vida dos homens, ó Deus, da antiguidade. Certamente, Senhor, aqui até o dia de hoje, tem ajudado, ó Deus, aos ouvintes, aos irmãos, ó Deus, aos companheiros, aos homens e mulheres tementes a Deus. Aqui estou eu, Senhor, de forma gloriosa, confiando que também todos os nossos guerreiros, ó Deus, veteranos da fé, estão diante desse movimento espiritual. Deus, glorificado, engrandecido seja o teu nome, porque tenho visto, ó Deus, que nos dois extremos, seja um homem rico ou um homem pobre, sempre houve, ó Deus meu Pai, a confiança de ambos os homens. E aqui, Senhor, é uma seara ao qual nós temos a oportunidade de construir uma oração. E eu te dou graças, Senhor, porque tem me dado forças, tem me dado, ó Deus, entendimento, tem me dado, ó Deus, uma montagem espiritual segundo convém ao onipotente Espírito Santo de Deus. E é, Senhor, sim, deve ser em todo tempo, no trilho, ó Deus divino, sagrado de Deus, que devo aportar a minha fé, visto que sei, Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então monto e remonto, ó Deus, em misericórdia e graça, ó Deus, a compaixão, a piedade e a misericórdia de Deus seja em todo o tempo sobre a minha vida. Senhor, eu te exalto e te bendigo, porque sei, Senhor, que em todo o tempo, desde o mundo mais remoto, dos dias, ó Deus, iniciais da civilização humana, nós temos sido observados de geração em geração. Uma hora por um grande Deus, Yahvé, e outra hora, ó Deus meu Pai, pelo grande Filho de Deus, o Yeshua, o Salvador, o Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tua palavra diz, de forma transparente, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vendo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Ó querido e eterno Deus, eis aí, Senhor, uma observação divina, sagrada e eterna. E assim, Senhor, temos a devida segurança de ver como Deus é fiel, como Deus é devidamente recompensador. E como assim disse, não passa nada desapercebido pelos olhos do Pai, nem pelos olhos do Filho, e muito menos também pelos olhos de Deus Espírito Santo. Aqui estou eu, Senhor, na estrada da salvação eterna. Tenho perseverado e desejo também que Tu estendas a Tua misericórdia, a Tua ajuda a todos os amados, queridos irmãos, irmãs, ouvintes, ó Deus, e todos que ora estão na caravana, ó Deus, da salvação. Senhor, obrigado, porque tem nos impulsionado, nos ajudado, aberto os nossos olhos espirituais e também a nossa sensibilidade para perceber que em todo tempo, ou o Pai, ou o Filho, ou Deus Espírito Santo, estão a perceber quaisquer um de nós. Querido Deus e eterno Pai, nesta palavra, Tu estavas assim assentado de frente ao gasofilácio da casa do Senhor.
E ali observavas Deus, na pessoa de Cristo, como os homens lançavam o dinheiro no gasofilácio. E diante de toda aquela obra, nós vimos homens trazendo grandes quantidades de dinheiro, porque eram ricos. Todavia, Senhor, o que chamou a atenção do Salvador foi uma mulher pobre e viúva. Ela lhe lançou 2 moedas, e diante da onipotência e da onisciência do Filho de Deus, ele ali percebeu que aquela mulher havia dado muito mais do que os demais, porque ora, as suas moedas era tudo o que ela tinha. Eu vejo, Senhor, que teus olhos contemplam muito gloriosamente o que não tem e o que tem. Por isso eu te dou graças, Senhor, e te peço que aqui, na seara desta oração, nós sejamos, ó Deus, fortalecidos, nós sejamos, ó Deus, revigorados, reinventados, em resiliência de poder e glória trazidos dos céus. Cada um de nós possa cada dia mais confiar em Deus. Nós olhamos para esta passagem e vemos, ó Deus, que a estrutura, ó Deus, de vida daquela mulher viúva, na verdade, era uma estrutura limitada, temporal aos olhos do homem. Todavia, os olhos do Salvador estavam sobre ela. E o que diz aqui é que aquela mulher chamou a atenção do Senhor por depositar 2 moedas. Todavia, era tudo que ela tinha. Então, no outro dia, como viúva, como mulher, ela haveria de começar tudo de novo. E o que mostra é que esta mulher é uma mulher que confia em Deus, ora, que confiava em Deus em todo o tempo. O exemplo dela nos traz uma perseverança, uma confiança e muita fé. Muitas vezes, como diz a palavra, o homem dá aquilo que está sobrando, mas não tem a confiança de dar aquilo que deveria dar, como aquela viúva ali aplicou diante do gasofilácio sagrado de Deus. Nós sabemos que é muito comum alguém se contentar em fazer uma rápida oração. Todavia, é muito incomum alguém também se dedicar por horas, ou por que não dizer por dias, em oração. Mas alguém vai perguntar, mas de onde saiu tal ensinamento? O Salvador nos mostra que se dedicou não por algumas horas, mas por anos e dias. Estão depositados no gasofilácio sagrado de Deus nos céus a lembrança de inúmeras orações quando o Salvador ainda estava encarnado. E assim, Senhor, eu glorifico e exalto o teu nome, porque vejo nesta viúva ocupar-se trazendo aquilo que era de melhor para Deus. Porque quando se traz o que sobra, nós sabemos que é naturalmente uma doação, mas não é a das melhores. O que falta faria se um homem bilionário desse alguns milhões, 10 ou 15 milhões, visto que é possuidor de 3 bilhões de alguma coisa? Eu sei que ajudou, e muito irá ajudar. Todavia, os olhos de Cristo Jesus ficaram assim a olhar para aquela viúva. E não obstante ele olhava, mas também chamou os discípulos e fez a observação de que ainda que aqueles homens ricos tivessem doado uma grande quantidade de dinheiro, a mulher viúva doou muito mais. E eu creio que nesta seara, a Bíblia diz que ela não era só viúva, não era só viúva, ela também era uma mulher pobre. Todavia, havia dentro daquela mulher uma riqueza extraordinária, magnífica. Ela era uma mulher de tamanha confiança em Deus, porque na estrutura de uma viúva, ela sabia que o dia da manhã estava por ela confiar nas mãos de Deus.
E naturalmente, como viúva, e também era uma mulher judia, naturalmente ela iria assim repetir os ensinamentos que um dia ouviu de tanta antiguidade passada acerca de Deus, como Deus é fiel e totalmente, ó Deus poderoso. E assim foram se fazendo os dias daquela mulher, pobre e viúva, e até os dias de hoje, diante de Deus, aquele gasofilaço está na mente e no coração de muitos homens e de muitas mulheres. Aprendemos que no momento da oferta, ela trouxe tudo o que tinha. E você e eu e todos nós temos oportunidade para também lançarmos a Deus as nossas ofertas no gasofilácio, terreno temporal. Mas também tenho eu e todos meus amados irmãos e companheiros da caravana espiritual a oportunidade de preencher maiormente o gasofilácio, ó Deus, do tribunal sagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para muitas pessoas, Senhor, é muito difícil assim aceitar, dar e confiar em Deus. O confiar é algo, ó Deus, que desce dos altos céus como uma dádiva divina de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz que é dando que se recebe. Mas muitos homens ficam na expectativa de receber, mas não querem dar. A palavra do Senhor mostra que a viúva não olhou nem titubeou em dois pensamentos. Ela pegou exatamente tudo que tinha e colocou no gasofilácio sagrado de Deus. Eu não estou aqui nesta seara, Senhor, de oração, dizendo que o homem tenha que trazer, ó Deus, valores, ó Deus, de dinheiro ou coisas semelhantes. Eu estou aqui querendo dizer que o homem pode fazer sempre um pouco mais dentro daquilo que não é sobra, mas aquilo que ele tem com maior valor, que é o seu tudo. Então nós temos disponibilidade do nosso tempo para trazermos a ocupação do gasofilácio sagrado do tribunal divino de Deus. Mas assim então, muitos homens se contentam em orar por alguns minutos, em rogar, em chorar por algum momento único. E eu vejo a Deus que o ensinamento deste momento do gasofilácio é mostrar que cada um de nós pode dar muito mais do que aquilo que tem dado para Deus. E a nossa ocupação em oração, ela sim mostra que desde o mundo antigo, homens e mulheres se curvaram diante de Deus. E em temor, sabiam, ó Deus, não o dia nem a hora em que o resultado iria chegar. Mas sabiam que como era grandioso esse momento de todos nós, ó Deus, tanto os antepassados como os dias de hoje, por aqueles que estão nesta geração, como é importante confiar em Deus e como Deus é fiel desde o mundo antigo. A sua palavra, Senhor, mostra também, de outro lado, que havia, ó Deus meu Pai, um homem desde a antiguidade, ó Deus bendito, que confiava em Deus. Ele, não obstante, confiava, mas também temia a Deus. A palavra do Senhor diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. De maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Senhor, do lado direito eu vi o ensinamento da viúva, e quem estava diante do gasofilácio era o Salvador, o teu Filho amado, glorioso e eterno. Todavia, diante, meu Deus, da observação do grande Yahvé,
Deus eterno, havia um homem na cidade de Uz. A palavra de Deus diz que o Senhor observava este homem. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui eu vejo a Deus que no lado esquerdo eu tenho a observação de Deus e do lado direito a observação do Filho de Deus. Em todo o tempo, tanto a viúva, ó Deus pobre, como Jó, um homem rico, ó Deus, e temente a Deus, estão sendo observados. Por isso que eu te glorifico, eu te exalto, porque quando faço a compilação, ó Deus, da Escritura, eu vejo como Deus é fiel. Ele reconhece, segundo a graça, a infinita misericórdia e bondade, o esforço que faz um homem temente a Deus. Jesus Cristo fez questão de ressaltar para os discípulos e ali mostrou-lhes de todos eles que trouxeram a oferta, a viúva trouxe a maior oferta. E eu vejo também que Deus não deixa passar detalhe algum, para que assim a justiça de Deus seja sempre proclamada. De geração em geração, esta palavra, ó Deus, foi apresentada. Foi feita uma exposição para que nós possamos olhar, ó Deus, e ter a devida referência de como Deus é fiel. E como temos nós que depositarmos uma confiança total e absoluta em Deus. Quando eu olho também os dias mais antigos, mais, ó Deus, distantes, havia na palavra do Senhor escriturada, ó Deus meu Pai, uma referência de um homem chamado Jó. A Bíblia diz que no mundo antigo, o próprio Deus já reconhecia que este homem, ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e procurava se desviar do mal. Nós sabemos que Jó é possuidor de muitos bens, de muitos animais. Ele possuía 500 juntas de bois, ou seja, cada junta é uma dupla de bois. Ele tinha 500 duplas. A palavra do Senhor diz que ele tinha 3.000 camelos, 1.000 ovelhas e 500 jumentas. Ele tinha uma frota e assim fazia o serviço de transporte e de auxílio para aqueles dias antepassados. Eu glorifico a Deus porque tenho exemplos assim sobrando, não apenas no novo ou no velho, mas também tenho exemplos, ó Deus, dos dias contemporâneos de como Deus é fiel. Mas eu observo na parte de Deus que o homem que tem a confiança em Deus, primeiro ele faz a parte que cabe a Deus, no sentido de temor e tremor. Então ele faz a parte ao qual é requisitada por Deus. E Deus assim requisita inicialmente que nós tenhamos a confiança em Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Mas por quê? Porque não confia em Deus. Escolheu outro caminho, escolheu outro atalho, se assim eu posso falar. E assim, Senhor, eu glorifico o teu nome, porque vejo, ó Deus e meu Pai, o temor deste homem chamado Jó. A palavra vai adiante e diz assim, Senhor: decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim eu fazia de continuamente. Assim eu fazia de continuamente. Querido e amado Deus, obrigado porque tem nos levado nas entrelinhas da Tua palavra. Tem nos dado a Deus em nosso coração, em nossa alma e espírito, ó Deus, assim a olhar. Mas não apenas olhar e meditar, mas é mergulhar e confiar em Deus. O homem que confia em Deus,
ele sabe que haverá uma movimentação. Haverá uma movimentação daquilo que está em um estado, naturalmente, para outro estado. Mas o que ensina a palavra é que esses homens que são tementes a Deus, tanto de um lado, a pobre viúva, como de outro lado, este homem rico, Jó, mas há uma peculiaridade sobre essas duas criaturas humanas. Elas temem a Deus tão grandemente que colocam em temor a própria vida e assim intercedem pelos filhos, pelas filhas e por si próprio. A Bíblia diz que Jó, já num mundo bem antigo, muito antigo, a Bíblia diz que ele levantava-se de madrugada e fazia ainda a oferta de holocaustos, segundo o número de todos os seus filhos. Ou seja, ele levava a Deus um temor que era uma realidade em que sabia, em que o homem devia temer a Deus. Ele não apenas levantava de madrugada, querido ouvinte ou querida ouvinte. Ele não levantava apenas de madrugada, meus irmãos, companheiros em Cristo e tementes a Deus. Esta oração eu estou desejando que ela se estenda em misericórdia, graça e piedade de Deus para toda a caravana espiritual que ora, me ouve através desse áudio. Você observa, ele tem um temor no coração, é homem íntegro, reto e temente a Deus que se desvia do mal. Mas ainda assim, querido, ele se levanta pela madrugada e, não obstante, em temor e tremor, se levanta pela madrugada, mas também oferecia holocaustos a Deus. Isso mostra o quanto Deus é fiel, porque o homem que tem uma confiança em Deus, ele sabe que precisa se desviar do mal. Ele precisa entender que o mal, na verdade, é um inimigo de Deus. E qual seria o Deus que vai ajudar os seus inimigos? De maneira alguma. E é por isso que eu glorifico e exalto a Deus no caminho da salvação. Eu estou orando pelos meus irmãos, estou orando pelas minhas irmãs, estou orando a Deus pelos ouvintes da palavra de Deus. Eu sei que muitos homens têm dificuldade de acreditar, porque o crer de muitos homens precisam ver com os olhos da carne. Todavia, a pobre viúva e Jó, um homem muito antigo, não precisaram ver Deus com os olhos. O que eu desejo deixar aqui com a minha contribuição é que quando você começa a ter uma vida de doação diante de Deus, você começa a receber mais, muito mais, porque Deus é um ser doador. A Bíblia diz que nenhum homem pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado. A Bíblia não fala que se lhe for vendido, mas se não se for dado, ou seja, é uma doação. E uma doação, ela deve estar correlacionada para que você tenha também o hábito de ser uma doadora, um doador, um ouvinte doador, um companheiro em Cristo doador, até que se torne, no envelhecimento da vida temporal e espiritual, um grande guerreiro veterano. Você vai absorvendo uma experiência e vai confiando em Deus. A palavra do Senhor mostra que o próprio Jó, ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. E a palavra do Senhor mostra em destaque que ele se desviava do mal. O que faço nesta seara da caminhada de oração, ó Deus e meu Pai, é trazer aos olhos de Deus que o Senhor possa ouvir a minha oração, que o Senhor possa socorrer, ó Deus, os homens, ó Deus, que ora estão diante desta movimentação de oração, neste áudio, ao qual creio que o Espírito Santo o levará, não apenas para que seus ouvidos percebam, mas também que o seu coração, querido ouvinte, querido irmão,
companheiro em Cristo, eis que assim dirijo a minha voz para toda a caravana espiritual. Querido irmão, querida irmã, ouvintes da palavra soberana de Deus, é bom que vocês todos observem os detalhes do modus operandi que os homens mais próximos a Deus de um mundo antigo o faziam. Nós olhamos e vemos que Jó carregava características e adornava a alma, ó Deus, diante de Deus. Ele era um homem que se preocupava em ser íntegro, em ser reto, em ser temente a Deus. E na sua prudência de temor, ele se desviava do mal. E assim Deus tinha grande alegria pela vida de Jó. Mas não obstante, fazia um pouco mais. Ele era um homem que temia a Deus num grau muito elevado. Fazia por si próprio e assim levantava-se de madrugada e trazia holocaustos a Deus. E não obstante, tinha consciência do que o pecado poderia agravar a sua vida e a vida dos seus filhos. O que eu vejo é que muitos homens buscam um Deus imaginário, constroem um Deus que nunca existiu, nem tampouco existirá. Pois a palavra do Senhor diz que antes de mim não houve, e nem depois de mim haverá. Querido ouvinte da soberana, eterna palavra de Deus, vós que estáis apostos a esta oração, entendei, pois, que nós estamos diante de um mundo invisível, totalmente soberano e perpétuo. De um lado, quando falei da viúva, havia à frente do gasofilaço a pessoa do Salvador, que fez grande observação sobre o comportamento e o temor daquela viúva pobre. De outra ponta, temos um homem chamado Jó, conhecido e saudoso homem que trabalhou muito para assim influenciar gerações e gerações no modus operandi da sua vida. E aqui eu glorifico a Deus, porque sei que muitos homens insistem em fazer atalhos e mais atalhos. Mas, querido, na caminhada da salvação, nós não temos que fazer atalhos. O que nos cabe é ver a ordem que se dá na vida de Jó. Ele é um homem íntegro e é reto, um grande transportador do mundo antigo. Tinha bois em quantidades elevadas, tinha camelos, tinha ovelhas, tinha jumentas, tinha uma frota de transporte e de produção até de outros animais. Haja visto que tinha 500 jumentas. A jumenta é um reprodutor de grande força até os dias de hoje. E eu louvo a Deus, engrandeço a Deus, porque nesta seara de oração eu desejo que meus amados irmãos não criem de maneira alguma um Deus imaginário. Um Deus que, na verdade, você cria na sua mente e você faz o que quer. Não, de maneira alguma, não, querido, não, querida. De maneira alguma. Você, quando lê o capítulo 1 do livro de Jó, observa quais são as suas ocupações e as suas qualificações trazidas por Deus, elas são gloriosas. Ele tinha temor a Deus. Ele sabia que Deus poderia pesar até mesmo a mão na vida dos filhos, porque poderiam, pois, ter pecado contra Deus. Então ele se apresentava e antecipava-se pela madrugada em oração e fazia holocaustos a Deus. Irmão querido, irmão amado, temente companheiro em Cristo, ouvinte desta oração, você observa que no modus operandi de uma vida tão antiga, haviam homens preocupados em não esbarrar de maneira nenhuma a fazer que Deus pudesse se entristecer pela vida de pecado. Em muitas situações, o homem está perguntando: o que há de errado comigo? Ó querido companheiro,
esqueça que se trata do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. O que se trata aqui, diante da caminhada, da oração e da salvação em Cristo, é que a verdade, ela funcionou para Jó. Mas em seguida também, passados já alguns milênios, funcionou na vida da pobre viúva. E também funciona na minha vida. Eu não posso dizer de maneira alguma que a intervenção soberana de Deus não funciona na minha vida. Não, querido. Não, ouvinte, de maneira alguma. Porque seria eu um homem mentiroso. E a Bíblia diz que o mentiroso, ele é filho do diabo. De maneira alguma. Eu não tive uma, nem duas, nem três, nem quatro intervenções da soberana, divina e eterna, ó Deus, família real de Deus. Não. Eu tive inúmeras. E é por isso que eu confio em Deus. Eu aqui também trago para você e compartilho, trazendo a doação do meu tempo, para que você possa confiar. Ora, o que há de dificuldade nesse momento? A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Primeiro você faz uma observação, uma investigação, se aprofunda no modus operandi daqueles que tiveram tanto sucesso e recompensa de Deus. Quando eu olho numa ponta, eu sei que aquela viúva é cuidada, pelo onipotente poder de Deus. Eu não tenho dúvida que naqueles dias aquela mulher era cuidada pelo onipotente poder de Deus. Porque o Salvador fez questão de mostrar para os discípulos que aquela mulher era diferenciada, ainda que pobre, dos demais que ali depositavam no gasofilácio. Há muitas pessoas que vivem anos na casa de Deus, o máximo que tiram para o depósito é uma moedinha de R$1. Outros até uma nota de R$2. São poucos, queridos. São poucos que realmente lançam-se em fé e confiança a Deus, que depositam 1.000, 2.000, 3.000. Eu não quero dizer que não há, existem até mais, que depositam até milhões, porque sabem que Deus é um Deus recompensador e que ele tem confiança em Deus. Eu não sei o dia nem a hora que haverá da parte de Deus me recompensar ou não recompensar. Mas uma coisa, eu tenho confiança em Deus. Por isso que eu desejo que Ele sempre faça, ó Deus, com que eu entenda que preciso me doar. Eu recebo a doação de Deus, da fé em Jesus Cristo. Estou repassando para você, em testemunho. Eu disse para você, não foi uma, nem 4, nem 5, nem 10. Como Deus é fiel. Como a família real, divina de Deus, é recompensadora. Mas tem uma observação. Você deve ler a palavra de Deus. Jó apenas não confiava em Deus. Não apenas isso. Jó amava a Deus. Jó se doava para Deus. Levantava-se de madrugada e ali fazia holocaustos e orava a Deus. Tinha temor de que aborrecesse a Deus e Deus então entrasse na vida dele com a sua ira e pudesse lhe consumir. Há muitas pessoas que ainda não entenderam. Querido, a Bíblia diz que Deus transtorna o caminho dos ímpios. Um transtorno é fazer com que não vá à frente. Quando você lê o Salmo número 1, a palavra de Deus diz: serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e tudo quanto fizer prosperará. Esta palavra é para quem confia e vive em doação a Deus. Eu estou aqui colocando para você, gratuitamente, aquilo que recebi de graça, daí pôs de graça. Eu não estou colocando um boleto para que você possa me trazer qualquer retorno, não, de maneira nenhuma. Sou recompensado pelas mãos do meu Salvador. É bem verdade que não teria nada de errado se eu pedisse alguma coisa a alguém, não teria. Até porque a palavra de Deus diz que aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Todavia, nessa seara de oração,
eu desejo que você seja ajudado. Eu desejo que você seja, querida, ajudada, auxiliada e apagada de todo, nesse momento, a sua incredulidade, a sua dureza de coração, a sua falta de confiança, a sua falta de fé, a sua falta de nutrição espiritual. Deus é um ser que, quando o homem ganha confiança, Deus não lhe traz mais como uma criatura, não, de maneira nenhuma. Você passa a fazer parte da família real, divina, soberana e perpétua de Deus. É por isso que em muitas ocasiões você vê que o amor de Cristo, ele chama os homens de irmãos, chama os homens de filhos. Por que filhos? Filhos em adoção, porque creem que o homem vai ter confiança no mundo invisível, espiritual, transcendental de Deus. Eu desejo que você seja nutrido pela observação da radiação divina de Deus que há de descer sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre a sua alma. Deus é um Senhor, irmãos, de tudo e de todos. Quanto mais você observar, investigar e se interessar por Deus, mais rico e mais rica espiritualmente você vai ficar. O que eu vejo na vida de Jó é que ele era um homem, ó Deus, rico e muito rico, irmãos. A riqueza nunca iria incomodar Jó, mas há momentos que até mesmo um homem ganhar uma bicicleta vai incomodar ele. Porque, olha, se vai para a igreja a pé, ele ali faz um esforço, com dinheiro ou sem dinheiro, quando confia em Deus. Mas como há, assim, a diferença? Hoje você vai a pé, mas amanhã, quando você for de bicicleta, você vai dando graças a Deus. Mas muitos, quando ganham uma bicicleta, já não querem mais ir à igreja. E muitos, quando andavam de bicicleta, iam à igreja. Mas quando ganham um carro, já começam a desviar para outros caminhos. Vai passando um tempo, outro tempo, e assim já não mais buscam a Deus. Então começam a falar que estão desigrejados, estão enfraquecidos ou desempregados. Começam então uma lamúria. Ora, eu observo a palavra de Deus. Jó, na temática desta oração, ele é um homem totalmente exemplar. Ainda que assim Deus fosse exigir, num segundo estágio, um pouco mais de Jó, ele é um homem exemplar. E eu aprendo com Deus que tem que fazer muito mais. Todo ano aqui, um momento de oração. Mas sei que posso, Senhor, me esforçar e doar um pouco mais. Quero ajudar os meus irmãos, quero ajudar as minhas irmãs, quero ajudar aos ouvintes da palavra de Deus, quero mostrar-lhes que Deus é fiel. Querido, querida, Deus é fiel, mas fiel. Mas alguém vai dizer, eu sei que ele é fiel, mas o problema é que você não é. Ou seja, se não é, precisa ser fiel. Eu vejo o derramar de uma vida de compromisso com Deus, pela madrugada, levantar e orar, e ainda assim fazer o holocausto. Querido, na antiguidade, um pouco, não muito tempo atrás, os homens faziam a vigília. Começava às 10 horas da noite e acabava às 5 horas da manhã. Hoje, as vigílias têm um tempo tão reduzido que alguns dizem que é de 8 até as 10 da noite. Mas não é muita coisa além disso. O homem tem sido lançado e contagiado sempre para menos. Quanto menos você fizer, você vai receber, não, amado. Em dias tão difíceis, em que não havia água encanada, não havia luz elétrica, não havia rádio, televisão, não havia telefone, não havia, querido, nem mesmo uma obra de bujão de gás engarrafado, não havia. Era lenha e muita dificuldade. Todavia, o homem, como Jó, ele conseguiu, diante de Deus, ser um homem notado, pois era íntegro,
reto e temente a Deus. Ora, Deus se admirou tanto da vida deste homem e que enriqueceu esse homem de forma gigantesca. Nós sabemos a história dele, que já é conhecida, é um clássico. Esse homem ficou enriquecido, mas fazia muito, se doava muito. Aquela mulher pobre, viúva, entrou na fila e não titubeou em dois pensamentos. É o que eu tenho, é o que vai para Deus. E o que Deus está querendo nos falar é para que você, eu e todos nós, você possa se esforçar um pouco mais. Comece a confiar em Deus. Comece a entender que Deus é um ser doador. E Ele vai trazer para você e para mim as suas doações. Olha para o exemplo de Deus. E assim se lança e investiga a vida de Jó e a vida de reflexão dessa pobre viúva. Uma viúva é uma mulher que já teve uma história. Uma santa mulher viúva é alguém que teve um marido, ou até mesmo os filhos, não tem mais ninguém ao lado. Ainda que assim tenha as dificuldades, ela teve a alegria de confiar em Deus e colocar tudo que tinha no gasofilaço. O que você pode fazer é começar a olhar o exemplo para que você tenha mais confiança. E aí você vai me perguntar: pastor, como eu poderei saber que Deus está fazendo na minha vida? Primeira coisa é você marcar o dia de hoje. Olha e veja a situação que está na sua vida. Ventos impetuosos, dificuldade financeira, enfermidade e outras miscelâneas da vida temporal. Observa que você está desconfortável, não está? Começa a olhar os exemplos bíblicos e a direção que Deus dá a cada homem e a cada mulher. E você vai ver como chegará mais perto da terra firme. Você pode estar até à deriva, não vendo para onde seu barco vai. Nem sabe se ele vai para frente, para trás ou para o lado, onde vai dar esse barco da vida. Mas faça aquilo que está estruturado. A palavra do Senhor diz que o Jó era íntegro, reto e temente a Deus. E não obstante, aquela mulher, ela foi encontrada dentro da casa de Deus. Assim como mostra o texto, Jesus está diante do gasofilácio, observando todos que vão depositar aquele valor. O gasofilácio sagrado de Deus está observando o que você e eu e todos nós haveremos de depositar em confiança a Deus. Porquanto, eu rogo a você, seja um homem temente a Deus. Você tem inúmeros exemplos, como eu tenho, e creio que você tenha condições de interpretar segundo a graça de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossos erros, nossas faltas, precipitações, ó Deus, nossos aborrecimentos. Tem piedade e misericórdia do teu servo. Me ajuda e produz, ó Deus, uma inspiração divina através do onipotente Espírito Santo na vida de cada irmão, de cada companheiro e companheira em Cristo. Acolhe os ouvintes, Senhor, para que se tornem, ó Deus, maiormente, em dia e hora, não sabido por homem algum, um grande combatente de Deus, uma grande mulher de Deus. Auxilia-nos, nos perdoando, estendendo a tua graça, teu poder, e dá força aos meus irmãos, ó Deus, para que eles possam confiar em Deus, como uma pobre viúva, Senhor, e como Jó, pois a tua palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega, querido, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aqui eu encerro a minha oração, Senhor. Glorifico e exalto a Ti por tudo, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Amém e amém.